ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados ouvintes, glória seja dada ao nome de Jesus. Bom é ter você aqui. Bom é ter você aqui. Bom demais, é muito maravilhoso. Você é especial, cara. Você não sabe o quanto você é especial. Você não tem noção do quanto você vale. Você tem um valor inestimável. Você tem um valor surreal. Não é em real, não é em dólar, não é em euro, não é em prata, não é em bronze, não é em ouro. Não existe moeda no mundo, não existe moeda fora do mundo, não existe moeda na galáxia, no universo, que possa pagar o valor que você tem. Você tem um valor muito alto, você é muito caro, você é muito cara, garota. Se valoriza, garoto, se valoriza. Você teve um preço muito bom, um preço muito alto e foi pago. Alguém pagou o preço alto por você. E esse valor é o preço de sangue de um Deus. Deus sangra. É, definitivamente, Deus não sangra, mas Deus sangrou. Isso mesmo que você ouviu. Deus não sangra, mas Deus sangrou. Como isso é possível? Como é possível um Deus sangrar? Como é possível um Deus ter o sangue derramado? Deus não sangra. Deus não tem sangue. Ele é transcendental, ele transcende a existência da matéria. Então, como Deus sangra? Para que Deus pudesse sangrar, ele, um ser supremo, transcendente à matéria, ele decidiu se materializar. Esse Deus que está além do entendimento, além da matéria, além da física, além da compreensão, ele decidiu se materializar, se parecer com um homem. Ele se fez homem, ele se fez matéria. A sua essência continuou sendo de Deus, mas ele criou um corpo para si mesmo, dentro de uma barriga de uma mulher virgem. E esse corpo que ele criou para ele mesmo, esse corpo sangrou aos 33 anos de idade, numa cruz, pendurado. E clamou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois ele ter, em uma sexta-feira, sangrado até a última gota de sangue, ele entregando o seu espírito, no domingo, ele ressuscitou a si mesmo dentre os mortos e está agora nos céus. O nome desse Deus é Jesus Cristo, o Deus dos deuses, porque todos os deuses morreram e continuam mortos até hoje, mas Jesus Cristo é o único Deus que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje.
Aleluia. Meus queridos e amados ouvintes, eu gostaria de fazer menção da palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. No princípio, no começo. Nesse versículo nós entendemos que Deus é um Deus de princípios. Nós entendemos que Deus é um Deus de início. Deus não começa pelo fim, Deus não começa pelo meio, ele começa pelo início. Deus sabe qual vai ser o fim e qual vai ser o meio, mas ele tem um começo. O princípio, Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus que tem um alicerce, uma base, uma raiz. Princípio vem da palavra principiums, que significa começo, ou seja, origem. Princípio significa origem, ou seja, Deus é um Deus de origem, Deus é um Deus de começo, Deus é um Deus de princípio. Princípio tem várias questões, vários pronomes que traz a ele a definição do que é um princípio. Uma delas é enraizar, raiz, sustentabilidade, início de tudo. Deus é um Deus de princípios. Deus, já sabendo o fim, ele, mesmo assim, inicia-se. Deus, quando iniciou, Deus do começo, ele já sabia que o homem ia pecar contra ele. Quando Deus iniciou o seu projeto, Deus já sabia que o homem ia negá-lo, que o homem ia traí-lo, que o homem ia rejeitá-lo. Mas mesmo assim, Deus, em seus princípios, iniciou o seu projeto. Deus, sabendo no seu projeto que no meio e lá no fim, muitas pessoas o negariam, o rejeitariam, prefeririam seguir a si mesmas. Deus já garantiu desde o princípio. Aqui é o princípio, meio e o fim. Deus garantiu desde o princípio o que vai estar além do fim. Deus já garantiu, já sabendo que ele iniciando, no meio e no fim, teria problemas com a humanidade. Já sabendo Deus que a humanidade daria dor de cabeça, problemas para ele. Além dele desistir da humanidade, além dele jogar esse projeto da humanidade fora, ele deu continuidade. Só que ele, já sabendo dos problemas que a humanidade ia trazer, Deus não se preocupou com os problemas, mas ele já trouxe uma solução desde antes do princípio. Quando Deus projetou o seu plano da humanidade, da vida humana, ele já sabia que ia dar problema. Mas, mesmo ele sabendo que ia dar problema, ele deu continuidade. Porque ele já criou uma solução para aquele problema. Deus é um Deus de princípios. Se no princípio, no seu projeto, dando continuidade no meio e no fim, ele viu que ia dar problema, além dele desistir, jogar esse projeto fora,
pensar em um outro projeto, pensar em um outro plano, pensar em uma outra ação. Além dele desistir, ele continuou com esse projeto. Ele continuou com o projeto da raça humana. E além dele dar atenção aos problemas, ele começou a procurar soluções. Além de Deus se preocupar com os problemas, com as dores de cabeça, com as situações que a humanidade ia trazer para ele procurou uma solução. Ele procurou uma solução e iniciou-se a solução antes de iniciar o projeto. Ele já viu os problemas do projeto. Então, antes de iniciar o projeto, ele criou uma solução do projeto. Para que quando o projeto desse errado, ele já teria a solução para resolucionar o problema. Ou seja, ele já teria a solução do problema. Então, desde antes do projeto, ou seja, desde antes ele iniciar o projeto, ele iniciou a solução. E qual é a solução desse projeto? Jesus Cristo é a solução. Desde antes do princípio, Jesus Cristo já é a solução. Não é Jesus Cristo já foi a solução. Não é Jesus Cristo já era a solução. É Jesus Cristo já é a solução desde antes do princípio. Desde antes de Deus começar o seu projeto da humanidade, Jesus Cristo já é. Não é Jesus Cristo já era, não é Jesus Cristo foi, é Jesus Cristo já é a solução desde antes do princípio. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação dos séculos, ou seja, desde que os tempos foram criados, desde que as horas, minutos, meses, anos, séculos, milênios, e seja lá o que for que venha depois disso, Jesus Cristo já é o Cordeiro de Deus. Desde antes dos tempos e tempos, desde antes dos séculos, milênios, serem fundados, serem criados, serem formados, Jesus Cristo já é o Cordeiro de Deus. Desde o tempo antes do tempo. Jesus Cristo já é o Cordeiro de Deus. Então, Jesus Cristo é a solução desde o princípio, ou melhor, desde antes do princípio da humanidade. Deus é um Deus de princípios. Deus, ele tem um plano e ele segue com o plano. Se o plano der errado, ele já sabe que o plano vai dar errado, por isso que ele já pensou numa solução. E quando o plano dá errado, ele já está com a solução na mão, ele só coloca a solução em ação. Ele já tem a solução, porque ele já sabe que vai dar errado. Além dele desistir porque vai dar errado, não. Ele continua porque ele já tem a solução do que vai dar errado. E mesmo dando errado, ele entra com a solução. E o que é errado passa a dar certo. Ele já resolve ali. É automático. Ele já resolve ali instantaneamente. Ele já sabe o que vai dar de errado na sua vida. Ele já sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Ele sabe o que pode dar de errado. E ele já tem o plano de ação na sua vida. Nós muitas vezes nos preocupamos com o dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós. A Bíblia já diz que basta cada dia o seu mal, porque o futuro pertence a Deus. Mas a gente está preocupado se vai dar certo, se vai dar errado. E mesmo que dê errado, não devemos nos preocupar tanto, porque Jesus já tem a solução. Ele já pensou na solução. Mas isso não é motivo para você abusar da bondade, da graça,
da misericórdia de Deus e agir de maneira desordenada, dando um problema, dor de cabeça para cima e para baixo. Não, senhoras e senhores, não é bem assim. Não é dessa forma. Deus já sabe que vai dar de errado e ele já tem a solução. Agora, se vai dar errado porque você abusou da sorte, você vai continuar sofrendo até você clamar por misericórdia. Aí é outra questão. Porque Deus diz assim, se não me engano, em 2 Crônicas 7,14. Se eu tiver errado, por favor, me perdoe. Mas diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, olha as condições. O povo que chama pelo meu nome. Primeiro tem que fazer o quê? Se humilhar, depois orar. Aí sim Deus vai ouvir do céu o seu clamor. E quando ele ouvir do céu o clamor, ele entra com a solução, sarando a terra e as feridas. Então nós vemos que, no princípio, no começo, na base do mundo, na base de tudo, que Deus criou o mundo numa base. Ele não criou o mundo a Deus dará, como um termo genérico que a gente usa. Ah, tudo a Deus dará. Deus não criou o mundo. Vamos ver o que acontece depois. Não. Deus criou o mundo sobre uma base. Primeiro Deus criou uma base. Depois ele criou o universo e tudo que nele há. Primeiro Deus enraizou o universo para depois crescer e dar vários frutos. Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de base, Ele é um Deus de início. Ele, antes de levantar uma casa, Ele alicerça bem, Ele dá o fundamento bem alicerçado, bem firme. Ele tem fundamento, ou seja, o universo está fundamentado, firmado nas mãos de Deus. Onde é a base do universo? Onde está o fundamento do mundo? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Só posso dizer uma coisa. Deus sabe. Está nas mãos dele. Foi ele que alicerçou. Foi ele que fundamentou. Foi ele que colocou a pedra de esquina no universo. Foi ele que deu a base do mundo. É ele que sustenta o planeta Terra sobre o nada. É ele. Como? Bacaranai? Eu não sei. Não faço ideia. Mas sei que um ser que tem uma capacidade dessas realmente é Deus. Realmente é Senhor. Realmente é soberano. E como não adorá-lo? E como não servi-lo? E como não segui-lo? Como não clamar por perdão, por misericórdia e compaixão a um ser tão poderoso, tão sublime, tão majestoso como esse? Então nós vemos que no princípio, no começo, no fundamento, no alicerce, na base de tudo, já alicerçado, já com o alicerce pronto, Deus criou. Então, depois da base, depois do fundamento, depois do alicerce, Deus criou. Deus começou a criar. Deus começou a construir. Deus começou a formar. Deus começou a criar. Depois da base, no princípio, criação. Primeiro teve um princípio, depois vem a criação. Primeiro teve a base, depois a construção. Primeiro teve os alicerces, depois a construção. Primeiro teve a raiz,
para depois crescer a árvore. Então, no princípio, criou Deus. O que é que Deus criou no começo do mundo? O que é que Deus criou no começo da humanidade? O que é que Deus criou no início do universo? Essa resposta eu sei. Eu sei essa resposta e vou dar ela hoje para você. Essa resposta está na continuação desse versículo. Diz que Deus criou. O que Deus criou? O que Deus formou? Ele criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Veja bem como a Bíblia é linda e maravilhosa. Aqui está dizendo os céus. Plural. Está no plural. Não é só um céu. Não existe só um céu. Quantos céus existem? Eu mesmo não sei. Deve existir milhares, milhões de céus. Mas nós nos referimos a apenas 3. Nós cristãos damos referências a 3 tipos de céus. Lembrando que são 3 tipos de céus. São 3 tipos de céus. Mas céus pode ser muito mais do que 3. Muito mais do que 3. Mas temos 3 tipos de céu. A quantidade de céus não sabemos, mas classificamos em 3. Podemos ter uma filtragem. Filtramos em apenas 3 todos os tipos de céus nessa escala de ordem assim. Primeiro, o céu a qual nós vimos. O céu a qual nós olhamos. O céu a qual nós podemos ver e enxergar. Exatamente. Esse céu aí. O mesmo céu que a gente olha para cima. Durante o dia, se está nublado, nós vemos o sol. Nossas vezes não vai doer tanto. Esse céu onde nós vemos as nuvens brancas. Esse céu onde nós vemos esse espaço azul. Esse espaço azul lindo e maravilhoso. Durante o dia. Esse céu maravilhoso que no pôr do sol é uma coisa rica. Às vezes está laranjado, às vezes está vermelho, é lindo demais. Este é um dos céus que foi criado por Deus. O céu a qual nós vemos a olho nu. Durante a noite nós vemos a Lua, o nosso satélite do sistema solar do planeta Terra. O satélite do planeta Terra, a Lua. E nós vemos também, aleluia, as estrelas. Muitas estrelas. Pessoal de cidade grande não tem muita riqueza de estrelas. Mas quem é mais de interior, olha para o céu à noite, céu limpo, sem chuva, vê milhares e milhares de estrelas. Coisa linda, coisa maravilhosa. O céu, a olho nu, é o primeiro céu da atmosfera, é o céu atmosférico. O céu atmosférico do nosso planeta. Esse é o primeiro céu. O segundo céu, a qual nós classificamos, é o céu em geral.
onde tem o Sol, o sistema planetário, o sistema solar, onde tem o sistema galáctico, o cinturão de Órios, as galáxias, as mini-galáxias, as estrelas, as supernovas, e assim vai. O céu onde as estrelas, planetas, satélites vivem, e ao qual nós humanos lançamos satélites, né? Via lançamento, ônibus espacial para fazer expedições no espaço e etc. Este é o segundo céu. O céu fora da atmosfera do planeta, onde habita a vida das luzes, os luzeiros, sol, lua, estrelas. Este é o segundo céu. O terceiro céu, ele é conhecido como céus dos céus. Céus dos céus porque ele é o céu que está acima de todo o céu. É já um céu que está além da matéria. É um céu metafísico, é um céu transcendental que está além, que transcende a existência da matéria, que está muito além do que é matéria, que está sobre a matéria, não é material. Esse terceiro céu não é material. Ele está além da matéria. Ele é além do que se é material. Nenhum telescópio do mundo poderá ver esse céu. Nenhum olho nu no mundo verá a esse céu. A única maneira de ver esse céu com este olho é quando este corpo corrupto for transformado em um corpo incorrupto, ou seja, esse corpo pecador for transformado em um corpo não pecador, ou seja, de pecador passa a ser 100% santo. Isso é possível? Claro que é possível. E como isso acontece? Como eu faço isso? Calma que vou te explicar. Primeiro, você precisa aceitar a Jesus Cristo. Segundo, você precisa seguir a Bíblia Sagrada como ela é. Terceiro, caso você venha conhecer a morte no processo, estando em Cristo Jesus, você passará a ser ressuscitado. Se você morreu em Cristo Jesus, você será ressuscitado. E após ser ressuscitado, esse corpo que você morreu, esse corpo será ressuscitado. E esse corpo passará por um processo de santificação, que é corrupto se transformando em incorrupto. Pecador, deixando de ser pecador, se transformando-se em santo. Quando isso vai acontecer? Eu não sei. Só sei que isso vai acontecer no dia do arrebatamento de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo irá arrebatar a sua igreja. Primeiro os mortos vão ser ressuscitados. Aqueles que estarem vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, que depois que ressuscitou não vai estar mais morto, vai estar vivo. Então todos os vivos, aqui estão os vivos, aqui estão os mortos. Quando Jesus Cristo vier, os mortos vão ressuscitar primeiro. Aí, esse com esse, vai estar todo mundo vivo, todo mundo terá um único corpo transformado. Quando eu falo um corpo, não é tudo junto, cada um terá o seu corpo, só que santificado, transformado em um corpo incorrupto. Porque se Jesus é poderoso para ressuscitar um morto, para ressuscitar um corpo, 4 dias, como está na Bíblia, ele é capaz de ressuscitar quantos mortos ele quiser, de quantos anos for necessário. Então, os mortos serão ressuscitados,
Os mortos em Cristo Jesus, tá? Os que não morreram em Cristo Jesus, esses vão continuar mortos até um tempinho a mais. Aí depois de serem estes ressuscitados em Cristo Jesus, terão um corpo eterno. E com esse corpo eterno, incorrupto, então poderá, com este olho, ver os céus dos céus, a glória de Deus, a glória do Filho de Deus. Quando isso vai acontecer? Macaranai, não sei, não faço ideia. Só sei que Jesus disse que nos últimos dias terá sinais no céu, na terra, no mar, haverá guerras, rumores de guerras e etc. Jesus Cristo está voltando e está mais perto do que nunca, a gente não sabe quando. O terceiro céu é o céu transcendental, é um céu que podemos chamar de céu celestial. É o céu onde está o trono de Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, está ao seu lado. E lá tem anjos, querubins, serafins, que adoram ao Pai, ao Filho, ao Espírito, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Existem milhares e milhares de anjos, legiões e legiões de anjos adorando a Deus 24 horas por dia, bem antes do princípio da humanidade. E continuarão com a mesma duração quando acabar esta geração, este planeta, este universo. Os anjos continuarão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, lá no terceiro céu, onde está o trono de Deus, aleluia. Então, esses são os 3 tipos de céus, na qual nós filtramos todos os céus que foram criados. Primeiro, Deus criou os céus. Eu acredito que primeiro foi o céu celestial, transcendental, onde ele está, onde ele habita. O segundo céu foi o céu galáctico, o céu do universo, o céu do universo. Vamos colocar o céu do universo, porque se formos colocar o céu da galáxia é um, o céu do atmosférico já é outro. E cada planeta tem um seu céu, então são muitos céus, então vamos filtrar para o céu universal, né? O céu do universo, o universo é um tipo de céu. E o terceiro céu que foi criado é o céu atmosférico, onde nós enxergamos, onde nós vemos, onde nós podemos ver as coisas de Deus. Aleluia. A criação do Altíssimo. Louvado seja Deus. Então, após Deus ter criado os céus, ele criou a terra. Isso mesmo. Depois de Deus ter criado os céus, ele criou a terra. Ele não criou as terras, ele criou a terra. Céus são muitos, céus são vários, céus são milhares. Terra, uma única terra. Não precisa de muita terra. Uma só já é mais que o suficiente. Por quê? Macaranaia, não sei, não faço ideia. Mas Deus criou os céus e a terra. No princípio, no começo, na base, no alicerce, ele fundamentou os céus e a terra.
Versículo 2, capítulo 1 de Gênesis. E a terra, era sem forma e vazia. Como assim? Gente, no versículo 1, nos deixa claro que Deus havia acabado de criar os céus e a terra. No versículo 1 tinha acabado de ser criada a terra, sobre a base, sobre o fundamento, mas no versículo 2 já está dizendo, a terra era sem forma e vazia. A terra havia acabado de ser criada. Isso tecnicamente. Por que eu falo tecnicamente? Porque nós não sabemos o período de espaço-tempo do versículo 1 ao versículo 2. O versículo 2 não aconteceu de imediato, acredito eu que não aconteceu de imediato no versículo 1. Ao final do versículo 1 já inicia o versículo 2, isso na literatura. Mas o que realmente aconteceu? Qual a razão? Deus fez os céus e fez a terra, e a terra era sem forma e vazia. Qual a razão? Qual o motivo? Por quê? A terra estava sem forma alguma, não tinha forma. Podemos dizer aqui que a terra era abstrata? Porque a Bíblia está dizendo bem clara que ela era sem forma e vazia. Podemos dizer que a terra era o que? Abstrata? E não tinha nada nela. Não tinha nada, ou seja, vazia. Não tinha vida. Não tinha nada dentro do planeta Terra. A Terra estava vazia. Não havia vida, não havia nada. Nada, nada, nada. Quando você pega um copo vazio, o que tem dentro dele? Nada. Quando você pega um balde vazio, o que tem dentro dele? Nada. Quando você enfia a sua mão em um bolso de uma calça, de uma blusa, que está vazio esse bolso, o que você encontra nele? Nada. Simplesmente nada. A terra estava vazia. Não somente isso, mas ela era sem forma alguma. Não tinha nenhuma forma. As coisas, quando nós olhamos, tem forma de copo, tem forma de prato, tem forma de colher, eles têm forma, eles têm uma maneira de construção, eles têm uma forma, eles têm uma maneira de construção. Por exemplo, essa caneta tem uma forma. Ela tem uma forma. Isso aqui tem uma forma de uma caneta piloto normal. A Terra não tinha forma alguma. Não tinha forma nenhuma. Totalmente sem forma. E totalmente vazia. Isso mesmo, totalmente sem forma e totalmente vazia. Assim era a terra no passado. Assim era a terra no princípio. Assim era a terra no começo após o princípio. Melhor dizendo, a terra era assim após o princípio. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Podemos dizer, pela terra estar aqui, em uma forma, ou melhor dizendo, sem forma alguma, podemos dizer que não havia gravidade. O planeta Terra, qual nós vivemos, ele tem gravidade. Ele tem um sistema gravitacional que nos mantém dentro do planeta. Mas se não existisse gravidade planetária, se não existisse gravidade no planeta, como seria? Como seria viver em um planeta sem gravidade? Podemos entender que aqui, esse planeta que Deus criou, essa terra que Deus criou junto com os céus, que além de estar sem forma e vazio, não tinha gravidade. Porque havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, a face do abismo, ou seja, perante o abismo, havia trevas. Ou seja, era um planeta que tinha um começo e tinha um fim. Talvez seja daí que venha a teoria da Terra plana. Pode ser que, no princípio, a Terra tenha sido plana. Pode ser que, quando Deus criou os céus e a Terra era plana. Poderia ser assim? Poderia. É uma possibilidade. A Terra é assim hoje? Não mesmo. Não, não é. O planeta é um globo terrestre. Além de científico, essa afirmação, ela é bíblica, essa mesma afirmação. Mas podemos imaginar, teorizar que essa terra sem forma e vazia poderia ser plana. Porque ela tinha um fim, ela tinha um final. E o final desse planeta tinha um abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, diante do abismo havia trevas. Perante o abismo havia trevas. Em frente do abismo, ou seja, aqui está o planeta e aqui um abismo e o resto tudo trevas. Escuro para lá, escuro para cá. Ou seja, podia-se chegar ao final do planeta. Podia-se chegar ao fim do planeta. Podia-se chegar ao fim da Terra. E ver as trevas. E ver o abismo. Ver ali o universo, a escuridão do universo. Porque até então não havia estrelas, as estrelas não haviam sido criadas. Até então o Sol não se havia sido criado. O Sol praticamente é uma estrela. Então, as estrelas não haviam sido criadas. Se as estrelas não haviam sido criadas, era tudo escuro, escuridão, não havia luzeiros no espaço. Era tudo escuro. Era tudo umbreu. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, perante o abismo
em frente do abismo, tinha um abismo gigante. Esse abismo é o espaço sideral, que nós podemos alcançá-lo saindo da atmosfera com foguetes de lançamento, ônibus espaciais navegando no espaço, etc. Esse espaço, esse abismo, onde existem vários planetas, várias estrelas, satélites, não existia nada disso. Não tinha nada disso. Era só escuridão. Era só escuridão. Não tinha nada, 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 nada. Tudo escuro. Tudo escuro mesmo. Um abismo gigantesco, um abismo gigante, de frente com a terra. Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, no abismo, no fim do planeta, no fim da terra, dava para ver o abismo gigantesco, tudo escuro, tudo apagado, infinitamente. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa gloriosa. E o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o único ser vivo, única forma de vida inteligente, Deus em sua santa trindade, Filho e Espírito. Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso significa? Aqui tá as águas. Tá em plural, gente, olha aqui. Olha que coisa maravilhosa. A face das águas. Não é sobre a face da água. É sobre a face das águas. É plural. Tá no plural, minha gente. Coisa linda. O Espírito de Deus flutuava sobre a face das águas. Ou seja, aqui tá a água. Vamos dizer que minha mão é uma água. Essa parte de cima aqui é a face da água. O corpo da minha mão é uma água. Isso aqui é a face da água. O Espírito de Deus Espírito de Deus pairava. Espírito de Deus flutuava sobre a face das águas. Por cima das águas. Glória a Deus. Gente, o milagre de andar por cima das águas aconteceu primeiro, antes do que nós imaginamos. Nós vemos, pelos olhos da fé, nós vemos, acreditamos. Os discípulos viram, literalmente, Jesus Cristo andando sobre as águas. Aleluia. Porém, muitos anos antes, o Espírito de Deus
as águas. Aleluia. O milagre da Trindade divina sobre as águas vem bem antes do que nós imaginamos. O poder de Deus sobre as águas vem muito antes do que nós imaginamos. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus flutuava sobre a face das águas, ou seja, sobre a face das águas, ou seja, na superfície das águas. Na superfície, as águas têm uma superfície. Então, na superfície das águas, bem ali na superfície onde Jesus Cristo andou, o Espírito Santo também navegou, flutuou, gente. Olha que coisa maravilhosa. E águas, tá no plural. Vai saber quantas águas eram. Vai saber quantos litros de água eram. Rapaz, eu não faço ideia. Diz os cientistas recentemente que dentro do planeta Terra, dentro do planeta Terra, tem quantidade de água o suficiente para encher o oceano. Gente, você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Dentro do planeta Terra tem água o suficiente para encher o oceano. Você tem noção de quanta água tem no oceano? Você tem noção de quantos litros de água tem no oceano? E dentro do planeta Terra, qual nós vivemos, tem água o suficiente para encher o oceano? Gente, é muita água. É água demais. É para ninguém ter pedra no rim. É muita água, gente. É água demais. É água demais, é água demais. Muita água. É para manter o povo bem hidratado. Aleluia. É água demais. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo de número 3 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus. E disse Deus. Haja luz. E houve luz. Simples assim. Deus é simples. Simples, 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 simples. E Deus, na sua simplicidade, ele simplesmente disse: haja luz. E na simplicidade de Deus, instantaneamente, houve luz. Porque no versículo anterior, como nós já lemos no versículo anterior, no versículo 2 do capítulo 1, nós já lemos que havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas, só escuridão. Só escuridão, era só trevas, 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 trevas. Não havia luz, não existia luz. Não tinha indício de luz, não tinha indício de existência lunar de luz. Não tinha indício nenhum de luz. Nada, 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 nenhuma brechinha. Nada, 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 nada. Nada de luz, nada, nada. Nada, nada mesmo de luz. Nenhuma brechinha. Nada, nada.
Era tudo trevas, tudo escuridão, tudo um breu, tudo trevas, tudo escuridão, tudo um breu. Não tinha luz, não havia luz. Então Deus disse: haja luz. E aquela escuridão toda teve que desaparecer. Escuridão. Do nada, luz apareceu. Simples assim. Haja luz. E a luz passou-se a existir. Não existia luz. Não existia nada para alumiar, para iluminar, nada, nada mesmo. E quando ele disse, haja luz, que se faça luz, que tem existência de luz, luz e a luz. Oi! Simplesmente assim, não existia luz, gente. Não existia. E do nada passou-se a existir instantaneamente. Simples assim. Simplesmente. Simples. 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 Simples assim. Haja luz. E a luz, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Simples. E ouvi-los. Versículo de número 4, capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as trevas, entre a luz e as trevas. Ou seja, e viu Deus, assim que Deus disse, luz, a luz, oi! Assim que Deus disse, haja luz, e houve luz, ele viu, ele olhou, ele observou a luz, a claridão, ele viu a luz, ele viu o poder da luz. Ele viu a essência da luz, a natureza da luz, a importância da luz, a importância de se clarear alguma coisa. Ele viu que a luz era boa. E viu Deus que era boa a luz. Depois que ele criou a luz, ele disse, uau, isso é maravilhoso. Isso é esplêndido. Que maravilha. Luz, gostei de você. Luz, que coisa maravilhosa você. Deus viu que a luz era boa. Assim que ele criou a luz, ele falou, uau, que coisa maravilhosa. Uau, que coisa boa. Nossa. Uau. Isso é bom demais. Que maravilha. Deus viu que era bom, ele gostou do que ele criou. Se ele não gostasse, ele podia destruir, tentar de novo. Mas ele gostou da luz. E o que ele fez depois que gostou da luz? Ele fez separação entre a luz e as trevas. Olha que coisa maravilhosa. A luz é uma só. Trevas são várias. Escuridão
São várias. São vários os caminhos da escuridão. São vários os caminhos da perdição. São vários os caminhos da condenação. São vários os caminhos das trevas. Porém, só um caminho da luz. Só existe um caminho da luz. Só existe uma luz. Só existe um que te leva à luz, que é o único que é a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Singular. Quando Deus criou a luz, Deus criou uma luz. Haja luz. Ele criou luz no singular. E antes de Jesus criar a luz no singular, as trevas já existiam no plural. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo antes. E havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, as trevas sempre plural. Não existia treva. Trevas. Plural. Várias escuridões. Várias situações escuras em toda parte. Então depois ele criou a luz. Uma luz. Não precisa de muita. Nós não precisamos de muita luz, nós só precisamos de uma. A única luz da qual nós precisamos é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única luz que nós precisamos. Não precisamos de muita luz. Não precisamos de várias luzes. Precisamos de uma única luz. O que isso significa? Não precisamos de vários deuses. Não precisamos de muitos deuses. Só precisamos de um Deus. Jesus Cristo. Não precisamos de vários. Precisamos de um. Não precisamos de muitos. Precisamos de um. Não precisamos de muitos santos. Basta Jesus Cristo ser o santo da nossa vida. Não precisamos de muitos santos. Basta Jesus Cristo ser o santo da nossa vida. Não precisamos de muitos santos. Basta Jesus Cristo ser o santo da nossa vida. Tá tudo resolvido. Não precisamos de muitos. Não precisamos de muitos guias. Basta ser Jesus. Basta um guia. Não precisamos de muitos guias. Basta um guia. Jesus Cristo. Não precisamos de muitos guias. Basta um guia. Jesus. Jesus é mais do que o suficiente. Jesus Cristo é mais do que o suficiente. Jesus Cristo é mais do que o suficiente. Não precisa ter muitas luzes. Basta uma. Não precisa ter muitos deuses. Basta um. Não precisa ter muitos guias. Basta um. Não precisa ter muitos santos. Basta um. Jesus Cristo de Nazaré é o suficiente. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí Deus, assim que ele fez a luz e gostou, ele separou a luz e as trevas. Trevas você vem para cá, luz você vem para cá. Então, acredito eu que a luz, aqui trevas, a luz se sobrepôs sobre as trevas. A luz se sobrepôs. As trevas aqui, e a luz se sobrepôs totalmente sobre as trevas. Aí depois, ele separou luz e trevas. Deixou as duas bonitinhas, cada qual no seu canto. Trevas aqui, luz aqui, luz aqui, trevas aqui, trevas aqui, luz aqui, trevas aqui.
separou. Para não ter briga. Luz, luz, trevas, cada qual no seu canto. Já não é assim que a Bíblia diz? Cada qual no seu canto? Que amizade pode haver entre luz e trevas? Não existe. Luz e trevas, não bate, não dá certo. Trevas no canto e luz no outro, pronto, acabou. Senhoras e senhores, por hoje é só. Nós vimos que Deus é um Deus de princípio. Olha as riquezas da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é rica demais. Nós somos muito rasos quando nós lemos a Bíblia. Nós somos rasos demais quando meditamos na Bíblia. Temos que nos aprofundar mais na Bíblia. Temos que mergulhar mais na Bíblia. A Bíblia, ela está cheia de coisas ricas. Cheia de interpretações maravilhosas. Vocês não imaginam as riquezas que tem neste livro. É muita coisa rica. É muita coisa maravilhosa. É muita coisa extraordinária que tem neste livro. E quando nós a lemos rasa demais. Somos superficiais demais na leitura da Bíblia. Somos superficiais demais na meditação da Bíblia. Quando nós a lemos, quando nós estudamos, quando nós a meditamos, somos rasos demais, superficiais demais. Não nos aprofundamos muito em cada ponto, em cada verso, em cada versículo. Mas quando nós prestamos atenção em cada ponto, em cada vírgula, em cada palavra, porque nenhuma palavra foi colocada aqui à toa. Cada palavra, cada ponto tem um sentido. E se nós nadarmos na Bíblia, não superficialmente, mas mergulharmos na Bíblia, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Quanto mais nós nos afundarmos na Bíblia, quanto mais nós somos fundos na Bíblia, mais de Deus nós vamos compreender. Mais de Deus, aleluia. E de Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, nós teremos na nossa vida. Mas depende de mim, depende de você, querer mergulhar nas Escrituras tão profundo, tão profundo, tão profundo ao ponto de não conseguir mais chegar à superfície. Porque é melhor você se aprofundar nas Escrituras ao ponto de nunca mais conseguir chegar na superfície, do que você entrar nas Escrituras raso demais, superficial demais, e sair das Escrituras. Porque quando você sai das Escrituras, você sai para a morte. E quando você se aprofunda nas Escrituras, você se aprofunda para a vida. Deus abençoe a todos e até a próxima.